Olá, irmãos. Meu nome é Laís e eu estarei compartilhando com vocês a Escola Bíblica Dominical nesta semana e nas duas próximas aulas. É um prazer para mim estar aqui com vocês e o meu desejo é que essa palavra toque ao coração de vocês como tocou na minha. Nós vamos iniciar com uma oração e partir para a leitura do texto. Senhor, muito obrigada porque nós estamos aqui. Muito obrigada porque nós temos a certeza de que nada saiu ao controle do Senhor, de que nada está fora do teu alcance e que muitas vezes, apesar do que nós passamos, das circunstâncias, de tudo à nossa volta, nos parecer aos olhos humanos estar fora do controle, nada está fora do controle do Senhor, nada está fora do que o Senhor planejou. E que isso nos traga paz e certeza aos nossos corações, nesse momento tão incerto que estamos passando. Em nome de Jesus, amém. Quando me foi dado o privilégio de ministrar a Escola Bíblica Dominical, eu não consegui pensar em nenhum tema que não tivesse a ver com o que nós estamos passando. A verdade é que o período pelo qual a gente passa somente nos lembra algo que nós devemos fazer a todo tempo, que é procurar na Bíblia pessoas, situações semelhantes ao que nós vivemos. Porque, afinal de contas, a Bíblia é um manual de instruções que traz toda e qualquer possibilidade e toda e qualquer resposta àquilo que nós passamos, àquilo que nós vivemos, e nada pega Deus de surpresa. Então, quando eu fiquei sabendo que seria eu quem ministraria, me veio à mente logo uma história que muitas vezes é esquecida, muitas vezes não é a primeira que nos chama a atenção, mas que marca muito o meu coração e eu espero que ela toque ao seu coração também. E essa história está em 1 Samuel 25, e é a história de Davi, Nabal e Abigail. O texto é um pouco grande, mas eu espero que você consiga me acompanhar, porque afinal de contas é uma história muito ampla e que hoje nós vamos abordar apenas os principais pontos, porque se nós formos exaurir tudo aquilo que a história nos traz, uma aula não seria o suficiente. Então eu vou fazer a leitura, peço que os irmãos me acompanhem, 1 Samuel 25, nós vamos ler do capítulo 1 até o capítulo 42 e extrair o que a história traz para nós, o que aplica-se nos dias de hoje e o tanto que ela é atual e nos mostra como nós devemos agir em momentos de crise. Faleceu Samuel. Todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o homem deste homem, e Abigail o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, enviou 10 moços e lhes disse: Subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Direis àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo o que possuis tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores. Os teus pastores estiveram conosco. Nenhum agravo lhes fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Perguntaram-lhe os teus moços, pergunta aos teus moços, e eles te dirão: achem mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Perguntou Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, do meu pão, minha água e a minha carne, e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram e,
tendo chegado, lhe contaram tudo, segundo todas estas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinge a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor, porém este disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera e vê o que hás de fazer, porque já o mal está, de fato, determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Então, Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de uva passas e 200 juntas de passas de figos, e os pôs sobre os jumentos. E disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela a seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar, ao amanhecer, um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostou-se sob o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse: ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo, e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao seu senhor. Este é o meu presente que trouxe a tua serva. Este é o presente que trouxe a tua serva a meu senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois, de fato, o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, teu Deus. Porém, a vida de teus inimigos, este a arrojará, como se a atirasse da cavidade de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração, o sangue que sem causa vieres a derramar, e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito bem, lembrar-te-ás da tua serva. Então, Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue, e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que te fizeste mal, se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido, e lhe disse: sobe em paz à tua casa. Bem vês que ouvi a tua petição, e a ela atendi. Voltou Abigail a Nabal
Eis que ele fazia em casa um banquete, como banquete de rei. O seu coração estava alegre e ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela alguma palavra, nem pouco nem muito, até o amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. Passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor, que pleiteou a causa da afronta que recebeu de Nabal, e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Mandou Davi falar a Abigail, que desejava tomá-la por mulher. Tendo ido os servos de Davi a Abigail no Carmelo, lhe disseram: Davi nos mandou a ti, para te levar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra, e disse: Eis que a tua serva é criada para lavar os pés aos criados de meu senhor. Abigail se apressou e, dispondo-se, cavalgou um jumento com as 5 moças que a assistiam, e ela seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Irmãos, esse é um texto longo, mas tão rico, e é uma história extraída da vida de Davi, e ela tem um início, meio e fim em um capítulo de um episódio. E eu creio que ela fala muito sobre o que nós passamos hoje, sobre as dificuldades, sobre como agir em tempos de crise, sobre as circunstâncias. E é por essa razão que eu escolhi esse texto. Mas, para a gente entender ele melhor, nós precisamos entender as circunstâncias de cada personagem descrito aqui, dos 3 personagens principais, como eu já disse: Davi, Nabal e Abigail. Então, começando pelo versículo 1, nós podemos ver que Samuel havia falecido. O versículo nos fala que faleceu Samuel, e todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam, e o sepultaram na sua casa, em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Então, a morte de Samuel era algo que estava ligado intrinsecamente à situação que Davi passava. Porque Samuel era vivo. Quando Samuel era vivo, de certa forma, acredita-se que Davi sentia que ele era ali um amparo, ele era um grande amigo, ele era o profeta que tinha ungido Davi como futuro rei de Israel. Então, enquanto Samuel vivia, Davi poderia sentir que nele havia um amparo espiritual, que nele havia um amigo com quem ele poderia contar. E então, com a morte de Samuel, Davi, de certa forma, com certeza se sentiu abalado por essas circunstâncias. Em especial porque Davi era perseguido por Saul naquele momento. E Samuel foi velado em Ramá. A Bíblia nos conta que enquanto Saul construiu para si um grande monumento perto do Carmelo, para quando ele fosse sepultado, Samuel escolheu simplesmente ser sepultado na sua casa, em Ramá. E apesar de não haver o retrato aqui de que Saul foi ao sepultamento de Samuel, Davi sabia que, justamente para prever os seus passos, com certeza Saul colocaria espias naquele lugar, para que então, caso Davi aparecesse no sepultamento, Saul pudesse, de certa forma, pegar Davi, ou então ter sinais de onde ele estava e tudo mais. Então, Davi foi impossibilitado de comparecer ao sepultamento do seu amigo e de um líder, de uma pessoa que foi para ele um grande apoio, Samuel. Então, enquanto Samuel estava sendo sepultado em Ramá, Davi se levantou e foi para o deserto de Parã. Então, as circunstâncias de Davi, nesse caso, era de um homem que estava sendo perseguido, de um homem que estava numa região que, quando você pesquisa, era um deserto cheio de cavernas, em más condições. As cavernas daquele local eram usadas como esconderijo natural para Davi. Mas não se questiona de que ele estava mal alocado, de que as circunstâncias não eram boas, ele havia perdido uma pessoa importante, ele estava sendo perseguido por Saul, e sob a sua liderança estavam 600 homens. Então, a gente pode afirmar, a gente pode ver que Davi estava sobre algumas situações, uma circunstância que não lhe eram favoráveis, não lhe eram confortáveis, apesar de serem necessárias. E ainda assim, ainda que numa situação aparentemente ruim, Davi fora pastor de ovelhas. Então, ele auxilia ali os pastores de Nabal. Auxilia protegendo, cuidando.
Quando nós estudamos o contexto, a gente percebe que Davi estava ali com os pastores na época da tosquia. Começava ali entre a primavera e o outono essa época. E ela era marcada pela extrema generosidade. Shedd nos fala que a época da tosquia era uma festa de abundância e alegria, onde todos bebiam e comiam em conjunto, indistintamente e de graça. Ou seja, era um momento ali onde os pastores que cuidavam das ovelhas traziam as ovelhas para o aprisco e ali se fazia a contagem. Se ovelhas tinham sido perdidas ou não, se ovelhas tinham sido às vezes comidas por algum animal selvagem ou até mesmo furtadas. E havendo essa contagem, então se festejava a volta das ovelhas e todo esse período. Davi então foi pastor de ovelhas, como nós sabemos, e com certeza ele sabia das dificuldades inerentes a essa época. Ele sabia muito bem que naquela época ladrões ficavam rodeando ali, porque era um momento na qual você poderia ali ter uma noção de onde as ovelhas estariam, para onde os pastores iriam se dirigir. Então era comum de que ladrões sondassem ali os pastores. E os historiadores nos dizem que naquela época, na Mesopotâmia, era muito comum uma espécie de contrato entre aqueles que cuidavam das ovelhas, os pastores, e os proprietários das ovelhas. Então, os pastores cuidavam das ovelhas e depois as levavam ao proprietário. Chegando lá, o proprietário iria contar as ovelhas, quantas se perderam, quantas não se perderam. E aí, o pastor de ovelhas, naquele caso, ganharia uma espécie de uma gratificação, uma comissão pelas ovelhas que ele guardou e não deixou que se perdessem. Isso era muito comum na Mesopotâmia. E os homens de Davi sabiam disso. Então, sabendo justamente que a sua atitude de zelo, de cuidado para com as ovelhas de Nabal incorreria em lucro para Nabal e para os pastores, entende-se que Davi mandou um mensageiro dele como se ele quisesse reivindicar ali, como se ele quisesse demonstrar para Nabal de que ele realmente havia ajudado e que, portanto, ele tinha ali pelo menos o direito a uma refeição, o direito a ser recebido nessa festa, um direito de festejar ali com Nabal. Então essas eram as circunstâncias de Davi, esses eram os costumes da época, e então Davi envia ali os seus moços para falarem a Nabal. Aqui no versículo 5, nós podemos ver que ele pede a Nabal para que ele entregue algo, para que ele entregue ali o que tivesse à mão, para Davi e os seus homens poderem também festejar e partilhar dessa época. Não obstante essa situação, nos próximos versículos, a gente consegue ver a resposta de Nabal e entender quem era aquele homem e como ele era. É interessante nós notarmos que no capítulo, antes mesmo de nós mencionarmos, de ser mencionado o nome de Nabal, menciona-se que ele era um homem muito rico, de muitas posses, possuía muitos animais, e isso ali já nos denota, de certa forma, as prioridades da vida de Nabal. Ele era marcado por ser um homem de posses. E a resposta de Nabal aos mensageiros de Davi denota exatamente quem ele nos dá indícios do que ele pensava e daquilo que ele compartilhava. E eu vou reler agora com os irmãos. Versículo 10. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: Quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos são, hoje em dia, os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, do meu pão, minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e o daria a homens que não sei de onde vêm? Pois bem, quando a gente olha essa resposta de Nabal, primeiro a gente consegue perceber que nada do que ele tem, ele atribui ao Senhor. Ele era um homem ímpio. Tudo que ele tem, todas as posses, ele atribui a si mesmo. Tanto que ele fala, meu pão, minha água, minha carne e meus tosqueadores. De forma alguma, Nabal vê aquilo que ele tem como algo vindo do Senhor e, portanto, que deve ser compartilhado com os pobres, com os necessitados, em qualquer tipo de situação. Pelo contrário, Nabal olha para tudo aquilo e fala, isso aqui é meu e eu não tenho o dever e nem o compromisso de dividir isso com ninguém. E isso isso para mim é tão atual, irmãos, é tão atual,
Porque quantas vezes a gente vê pessoas que acham que pela sua própria força, pela sua própria competência, adquiriram tudo e, portanto, elas não têm qualquer compromisso com a sociedade, qualquer compromisso com o próximo, qualquer compromisso com os necessitados de compartilhar. Muitos deles não conhecem ao Senhor, mas muitos conhecem, sabem quem é Deus, mas mesmo assim, no fundo, acreditam que tudo que eles possuem é simplesmente por sua competência. E nós sabemos que não é assim. Para a gente entender também mais de Nabal, basta nós olharmos o significado do nome dele. Nabal significa bobo, tolo, nécio, mau. Era um homem duro e maligno. É até interessante nós notarmos, alguns comentaristas nos falam que pode até ser que esse não era o verdadeiro nome de Nabal. Porque, afinal de contas, seria muito difícil, né? Uma mãe, a gente espera, seja muito difícil de uma mãe dar um nome assim para seu filho. Então, alguns comentaristas falam que pode ser que esse foi um nome atribuído aos autores bíblicos a Nabal, justamente para demonstrar a história dele. Mas, em suma, este era o significado da palavra de Nabal. Também, pela resposta dele a Davi, nós podemos perceber que ele via Davi como um rebelde. E provavelmente Nabal ele era partidário de Saul. Porque aqui ele repete exatamente as palavras que Saul também usou para ofender Davi em uns momentos de ira. Que era, quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Então, apesar de parecer de que Nabal, na verdade, não sabia quem era Davi, ele está sendo aqui meramente irônico. Ele sabia quem era Davi. Ele conhecia as circunstâncias na qual envolvia Davi, Saul e Israel. Entretanto, provavelmente Nabal, ele ou temia muito Saul, ou ele era mesmo partidário de Saul e via Davi como um rebelde. Por isso mesmo ele fala que muitos são servos que fogem ao seu senhor, como se Davi tivesse fugido de Saul. Mais para frente, quando o servo chega a Abigail para contar o que aconteceu sobre as circunstâncias, ele fala que Nabal é filho de Belial. Quando nós olhamos na origem da palavra, Belial significa indignidade. No Antigo Testamento, filhos de Belial eram aquelas pessoas que transgrediam a lei deliberadamente e, notadamente, desprezavam as pessoas que eram boas e os ensinamentos de Cristo. Os ensinamentos de Deus. Já no Novo Testamento, Belial já era a palavra que se referia a Satanás. E se nós pegarmos ali a origem da palavra, ela é formada por duas outras. Sem, a palavra sem, e a outra proveito, sem bondade. Ou seja, Belial era um nome que significava alguém ou algo imprestável, ruína, destruição. Então esse era Nabal. Este era o homem com o qual Davi estava lidando. Esse era o homem quem Davi ajudou. E após essa resposta, nós podemos ver que o servo de Davi volta, os mensageiros voltam, reproduzem tudo que Nabal falou. E então Davi, de posse daquela resposta, diante daquela situação, as circunstâncias também que já envolviam, não somente a resposta de Nabal, mas a morte de Samuel, estar no deserto, liderar 600 homens, ser fugitivo, ser perseguido por Saul, tudo aquilo faz com que Davi se ire. Entretanto, Davi também peca nessa situação, porque diante da resposta de Nabal, ao invés de Davi simplesmente confiar no Senhor, simplesmente procurar no Senhor a resposta, a justiça e tudo aquilo que Deus já havia feito por ele, Davi se precipita. Ele tem o seu orgulho fortemente ferido, ele se precipita e ele intenta contra a vida de muitas pessoas inocentes para poder se vingar de Nabal, para poder se vingar daquela resposta. É interessante nós notarmos que Davi, ele já havia sido ofendido por Saul, ele já havia passado por várias circunstâncias com Saul, bem piores do que aquilo que Nabal havia feito. Saul havia tentado matar Davi. Neste momento, Nabal simplesmente negou alimento a Davi e aos seus homens. Entretanto, isso fere de tanta forma o orgulho de Davi, isso ira tanto a Davi que ele se precipita e ameaça matar homens inocentes, destruir famílias, destruir pessoas que nada tinham a ver
com aquele homem que nada tinham, que simplesmente às vezes estavam debaixo do jugo de um homem mau, não por sua escolha, mas pelas circunstâncias da época. E aí, diante dessa situação, Davi se prepara, cinge os homens para atacar, e então nós vemos a posição de Abigail, que então seu servo chega a ela, lhe conta o que aconteceu e pede para que ela, de certa forma, faça algo, já que o marido dela não tinha noção do que poderia acontecer a ele e a vários inocentes. E quando eu olho para Abigail, a primeira coisa que eu acho que a gente pensa é assim, o que é Abigail, uma mulher que a própria Bíblia fala que era bela, que era formosa e sábia, estava fazendo, sensata e formosa, seriam as palavras usadas, são as palavras usadas no versículo 3. O que uma mulher assim estaria fazendo com Nabal? Bem, naquela época, se sabe que as mulheres não tinham muita escolha no seu casamento. O casamento, via de regra, era algo que acabava por beneficiar os pais da mulher e a família dela. E Nabal, por pior homem que fosse, era um homem de grandes posses. Então, provavelmente, Abigail foi dada em casamento, ou não teve qualquer escolha, não pôde opinar no casamento dela. E foi dada a um homem mau, a um homem ruim. E lá estava nessa situação, casada com alguém contra sua vontade, muito provavelmente, simplesmente para poder fazer um favorecimento ali à sua família, e porque os critérios usados naquela época para o casamento era justamente a questão das posses, a questão da influência, E não outros valores que nós sabemos que Cristo, que Deus nos ensina. Então lá estava Abigail, uma mulher sábia, uma mulher formosa, uma mulher inteligente, casado com um homem filho de Belial, um homem ruim, um homem que não era temente a Deus naquela situação. E quando eu olho para a situação de Abigail, muito me admira, porque o que a gente pode perceber, principalmente no fato do servo de Nabal e o servo dela recorrer a ela, e não tentar mudar a opinião de Nabal, é que ela não encrudeceu. Quando a gente olha para a situação aqui, a gente vê como ela mobiliza a casa, mobiliza os servos para poder levar para Davi toda aquela provisão. Provavelmente ela não era uma recém-casada, A Bíblia não nos fala, mas a forma como ela mobiliza a casa ali, a forma como ela coloca os servos dela para preparar tudo aquilo que ela levaria a Davi, indica que ela já era casada a Nabal há algum tempo. E isso não fez com que ela se encrudecesse. Isso não fez com que ela se tornasse alguém igual a Nabal. Isso não fez com que ela perdesse o temor. Não fez com que ela deixasse de ser sábia. Não fez com que ela se justificasse nas atitudes de Nabal para poder mudar, para poder justificar suas ações. E isso para mim é extremamente importante, meus irmãos, porque quantas vezes nós encontramos pessoas, ou até mesmo nós agimos assim, nós justificamos nosso jeito de ser e nossas atitudes com base no comportamento das pessoas com quem nós convivemos. Principalmente nesse momento na qual nós estamos, muitas pessoas estão confinadas, muitas vezes com pessoas que não gostam, com pessoas que não são fáceis, com pessoas que não tornam a convivência, neste momento, algo fácil. Abigail não se encrudece e ela não justifica o seu comportamento de forma alguma no comportamento de Nabal. E hoje em dia a gente ouve muito, eu sou assim porque eu fui tratada assim, eu te respondi dessa forma porque hoje no trabalho eu passei por isso, eu sou assim porque quando eu era criança meu pai fazia dessa forma, ou então, não, você não está entendendo o comportamento dele, é por isso que eu sou assim. Nós não encontramos essa certa forma, autopiedade e nem essa justificativa, essa tentativa de justificação em Abigail. Pelo contrário, quando o servo recorre a Abigail, nós podemos ver que ela é uma base ali naquela casa. Ela é uma fonte de segurança e de sensatez, a despeito de quem é o marido dela. Ela continua sendo fiel a Deus. E se nós compararmos a realidade de Abigail, de Davi, de Nabal, a olhos humanos, ela tecnicamente seria a pessoa que mais teria desculpa para poder se eximir da situação. Ela poderia muito bem responder ao servo dela, Eu não tenho nada a ver com isso, Isso aí você resolva lá com Nabal. Isso você faça o que quer. Ou então ela poderia ser uma mulher que sequer o servo dela poderia encontrar
chance de poder de ter comunicação. Então, por exemplo, ela poderia ser uma mulher que o servo dela fala assim, não vou nem falar com a esposa de Nabal, não vou nem falar com a minha senhora porque de nada vai adiantar. E pelo contrário, o servo dela vê nela alguém com quem ele pode contar. E essa situação mostra muito, essa situação do servo perante Abigail nos mostra muito sobre quem ela é. E eu fico pensando no que a dificuldade tem nos tornado. Abigail era uma mulher que vivia com um homem ruim e não era simplesmente qualquer tipo de convivência. Eles eram marido e mulher, né? E isso tem várias implicações. Ele era um homem ruim, as pessoas o conheciam como um homem ruim. Era uma fama assim disseminada entre os servos, entre provavelmente aquela região. E ainda assim Abigail permanece uma serva de Deus, uma pessoa que acredita nas promessas do Senhor, uma pessoa que é temente a Deus, uma pessoa boa, uma pessoa sábia. E eu fico pensando assim, no que a dificuldade muitas vezes nos tem tornado, né? O que às vezes nós fazemos e a gente justifica pela dificuldade que nós passamos, pelo sofrimento, por todas as circunstâncias. E aqui nós não vemos a Abigail como uma pessoa assim, como uma pessoa que se justifica naquilo que passa, mas pelo contrário, Abigail é generosa e ela é uma boa pessoa perante Davi. Quando a gente dá uma olhada aqui no versículo na qual Nabal responde Davi, ele fala assim, tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores. O que a gente pode ver aqui? Para os tosqueadores que levavam as ovelhas, o combinado ali com Nabal é que ele daria, em troca das ovelhas ali, o pão, a água e a carne. Ou seja, era isso que eles tinham. Então, Davi ali, ele não faria jus a esses 3 itens que os tosqueadores receberiam. Mas Abigail, quando ela vai para apaziguar Davi, ela leva muito mais do que aquilo que seria combinado, daquilo que era combinado com os tosqueadores. Vejamos aqui no versículo 18. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e pôs sobre jumentos. Então Abigail excedeu muito ali o que seria aparentemente devido aos tosqueadores. Porque se ela quisesse se limitar simplesmente àquilo que Davi e seus homens queriam, que seria pão, água e carne, ela teria levado isso. Mas não, ela excede. Ela leva comidas que os historiadores nos dizem que eram ideais para o acondicionamento, que elas demorariam a se perder. E era o ideal para Davi, que estava se escondendo no deserto e tinha que sair de um lugar para o outro e muitas vezes não tinha como acondicionar ali comida da forma devida. Ela pensa, até nisso ela pensa e leva para ele comida que seria útil para a situação que ele estava passando. E então ela chega ali com Davi, com muito mais do que Davi queria quando ele pede para os mensageiros dele ir a Nabal. E então ela se prostra ali e ela convence Davi daquilo que estava fazendo, o que Davi estava fazendo era algo errado. Abigail usa no seu discurso, ela se refere a Davi como Senhor por 14 vezes. E ela mostra ser temente a Deus e ter o discernimento, pois ela fala das promessas que Deus fez a Davi. Inicialmente, ela até menciona Nabal e fala de Nabal, mas se você notar o discurso de Abigail, a maior parte dele é para lembrar Davi das promessas que Deus havia feito a ele. É para lembrar Davi daquilo que Deus havia prometido e de que ele não deveria sujar as suas mãos, mas confiar no Deus que havia já feito tantas promessas e tantos milagres na vida dele. E é interessante quando a gente nota essa situação, porque algumas pessoas falam que Abigail, de certa forma, ela havia transgredido a vontade ali, ela havia feito uma transgressão porque ela não teria comunicado ao marido. Por outro lado, outros comentaristas, como Wisby e com quem eu coaduno, nos fala que, na verdade, Abigail ela não agiu de forma errada, pois, afinal de contas, ela era senhora daquela casa. Ela tinha direito de dispor daqueles suprimentos da forma que ela entendesse ser correta. E naquela situação, ela busca salvar a todos, e até mesmo seu marido. É interessante nós notarmos que ela chama a culpa para si.
Ela pede que caia a culpa sobre ela e pede que seja perdoada a transgressão da tua serva, quando na verdade a pessoa quem havia pecado, a pessoa quem havia transgredido, de forma alguma tinha sido ela, mas sim Nabal. Entretanto, ela se apresenta perante Davi, pede por misericórdia, lembra a ele quem é Deus, as promessas que Deus havia feito sobre ele, e Davi reconhece a sabedoria de Abigail, reconhece que ele havia errado e que ele estava prestes a derramar sangue inocente. Então, Abigail, nesse momento, ela mobiliza a casa dela, ela dispõe daquilo que é dela por direito como esposa e consegue salvar a vida de incontáveis pessoas, de incontáveis homens. Salva até mesmo Davi de cometer uma tragédia que poderia lhe pesar muito no futuro. Então ela volta para casa após convencer Davi, após mudar a situação e conta então no dia seguinte, a Bíblia nos fala que quando ela chegou, Nabal estava muito alcoolizado, a palavra fala muito embriagado e não havia como ela conversar com ele naquela situação. Então ela aguarda no dia seguinte e então ela conta ali, ela dá a entender Nabal o que fez. E a Bíblia fala que Nabal amorteceu nele o coração e ficou como pedra. Entende-se hoje que provavelmente ele teve um colapso cardíaco ou então uma condição ali de tamanha frustração que causou um ataque cardíaco ou até mesmo algo cerebral, não se sabe ao certo. Mas o fato é que ele teve esse colapso e cerca de 10 dias depois ele faleceu. E aí quando eu olho essa história, eu só penso que Deus de fato fez justiça a Davi com a morte de Nabal, pois Nabal não foi de forma alguma correto. Mas mais do que justiça a Davi, eu vejo Deus fazendo justiça a Abigail, lhe dando a oportunidade de uma nova vida. Porque nessa situação de angústia, de tristeza, de crise, Abigail se posicionou, não de uma forma covarde, mas corajosamente. Ela temeu a Deus e Deus a liberta de uma situação ruim, liberta-lhe de um homem ruim e ela se casa com Davi e se torna rainha. E eu só fico pensando na coragem que requereu Abigail naquele momento. Ela se junta ali com seus servos e vai encontrar com Davi. E eu só fico pensando ela, imaginando assim, olha, se Davi não me ouvir, os servos que já estão aqui comigo já vão ser dizimados de cara, né? Eu já ficarei sozinha, eles já serão dizimados. Se Davi não me ouvir, o que vai acontecer? Mas mesmo assim, num momento de crise, numa situação difícil, Abigail, ela age conforme os preceitos do Senhor. Ela age conforme as promessas de Deus. Ela confia em Deus. E eu fico pensando que é exatamente assim que nós devemos agir nos momentos difíceis. Então, o questionamento que eu quero deixar aqui para os irmãos, e é um questionamento que vem primeiramente para mim, é o que os tempos difíceis estão fazendo conosco? Eles estão fazendo, muitas vezes, igual fizeram com Davi naquele momento, com que ele tenha atitudes que não condizem com aquilo que Deus quer, que se ire de forma incorreta, que chegue ao ponto de derramar sangue inocente, ou as situações difíceis que nós enfrentamos têm despertado em nós aquilo que há de bom, aquilo que nós podemos oferecer, como por exemplo em Abigail, despertou a coragem, despertou a sensatez e salvou a vida de incontáveis pessoas da tragédia. E por fim, este texto me toca muito porque quando nós olhamos o discurso de Abigail, no versículo 24 e no versículo 28, ela fala: caia a culpa sobre mim e perdoa a transgressão da tua serva, mesmo que a culpa não fosse dela e nem a transgressão fosse dela, ela chama para si a culpa para poder salvar a vida de um marido que não a merecia e de inúmeras pessoas que estavam sob a sua responsabilidade. E quando a gente olha para a atitude de Abigail, nós devemos nos lembrar de Cristo, que fez isso por nós. A verdade é que nós não somos diferentes de Nabal. Pelo contrário, nós somos pecadores, nós carecemos da graça de Deus e nós merecíamos nada mais do que a morte, nada mais do que a condenação. Entretanto, Cristo se colocou entre nós e a ira de Deus e chamou sobre si a culpa.
e assumiu a culpa pelas nossas transgressões e morreu por nós na cruz. E isso faz com que nós hoje possamos ter livre acesso ao Pai. Isso faz com que nós tenhamos acesso à eternidade com Deus. Então, a lição que eu creio que mais pode ficar para nós sobre os tempos difíceis que nós passamos é que é em virtude de algo, em virtude de um sofrimento de Cristo, em virtude do sofrimento de Cristo, em virtude de tudo aquilo que Ele passou, em virtude de uma situação que aparentemente só poderia ser morte, tragédia e tristeza, é que hoje nós podemos ter a vida eterna, é que hoje nós podemos ter livre acesso ao Pai. É por causa de Cristo que assumiu por nós todas as nossas culpas, todos os nossos pecados, que levou sobre si as nossas iniquidades, que hoje nós podemos ter livre acesso ao Pai, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, eu espero que esse texto tenha tocado o coração de vocês, como ele sempre toca ao meu, toda vez que eu leio. Agradeço pela atenção dos irmãos e eu quero finalizar com uma oração. Senhor Deus, muito obrigada porque nós estamos aqui. Muito obrigada porque o Senhor não desiste de nós, apesar de nós não sermos muito diferentes de Nabal. O Senhor cuida de nós, o Senhor tem misericórdia de nós. E eu peço para que o Teu Espírito Santo venha neste momento de dor, de tristeza, de dificuldade, nesse momento em que ninguém sabe exatamente o que está acontecendo, nem o que vai acontecer. Nesse momento de incerteza, que o Teu Espírito Santo venha estar despertando em nós o melhor. Que Ele venha estar, meu Deus, cada vez mais nos chamando a estar mais perto de Ti. Que o Teu Espírito Santo venha fazer aquilo que eu sei que é a Tua especialidade, meu Deus. Pegar situações ruins, pegar circunstâncias que aparentemente só são tragédia, só podem trazer tristezas e transformá-las para a honra e glória do Teu nome. Por favor, Senhor, se conosco, tenha misericórdia de nós, nos perdoa pelos nossos pecados. E muito obrigada porque um dia o Senhor enviou o Seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Uma situação triste, uma situação de sofrimento, uma situação que aparentemente só significaria angústia. É hoje a razão da nossa felicidade, da nossa alegria e da nossa esperança. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, muito obrigada pela oportunidade de me ouvir e vejo vocês na próxima aula.